tarde, bom dia e boa noite. Como vocês estão? Estamos aqui para mais um episódio para comemorar os 20 anos do JC, o Encontro de Jovens com Cristo, da paróquia Santa Mônica. Estamos aqui hoje ao meu lado, de rosto comigo, tio Igor, da tia Larissa, membro do G15, desse ano, né, tio? E dos próximos anos aí, mas sabemos, agradeço a sua companhia, tio. Valeu, meu amigo, obrigado pelo convite, obrigado pela experiência. Boa tarde, bom dia, boa noite para quem está do outro lado. É sempre um prazer imenso estar aqui presente, né? Falar um pouco do JC, né? Mostrar um pouco essa cara. Como eu disse, de um ano eu era jovem, de outro tio, né? Muito rápido, mas Deus quis assim, então muito obrigado pela Deus e a tia Larissa. E ela falou sim, né? Quer dizer, não falou não, depois eu te conto a história. Mas estamos aqui hoje com grandes convidados aqui da história do JC, né? Desde os primórdios aqui, podemos falar que são EJ-sauros, né? Na minha direita aqui, né? Grande Bruno Tiso, meu irmão de caminhada, né? Quando eu vinha para o EJC, aos domingos, às sextas, né? Eu passava sexta, sábado, domingo na casa dele, junto com a Bia, com a Fernanda, com os tio Brás, com a tia Cleide. Então estou aqui com um grande irmão. Obrigado pela presença, Brunão. Eu que agradeço. Bom dia, boa tarde, boa noite para quem está nos vendo também. É um prazer estar aqui, poder celebrar, né, esses 20 anos da JC Santa Mônica. Valeu, Brunão. E aqui à minha esquerda, a minha querida Janaína. Jana, muito obrigado pelo seu sim, né, pela grande época de amizade que nós temos, né, com os seus pais também ajudando dentro do EJC. Você tem um apelido bem carinhoso para ela que nós iremos contar mais para frente desse podcast. Mas muito obrigado. Você sabe que a sua alegria, o seu coração, né, me faz querer sempre ter esse propósito na minha vida, né? Esse seu jeito, nessa humildade, essa alegria de estar junto com Deus, de amizade mesmo, né? Então, obrigado por você estar aqui, obrigado pela sua amizade também, viu? Eu que agradeço, fiquei muito feliz pela sua ligação ontem, né? E ter convidado por estar participando aqui desse momento. Antes de tudo, né? Boa tarde, boa noite, bom dia a todos, né, que estão assistindo nós aqui. E continuando aqui agora com vocês, né? Fiquei muito feliz mesmo pelo convite, porque é um prazer estar aqui contando nossa história, com tudo que nós passamos no EJC, que foi tudo tão maravilhoso, né? A amizade que foi construída, a nossa base, né, ali dentro da igreja. E são muitos anos, né? Apesar que eu tô com esse rostinho ainda de menina. Mas são uns anos aí, né, que se passaram, né? Mas graças a Deus, né, Bruno? Com certeza. Né? Uhum. Então a gente vai começar, assim, quero que vocês, essa introdução, né? Primeiro, iniciar a nossa conversa, né? A gente tá tentando não falar a idade, mas qual é JC que a gente tá no 10º? Deixa alguns pontos, né? Ou conta para a galera fazer as contas. Às vezes não vai fechar, mas vamos tentar. Vamos tentar, tá certo. Bom, eu fiz o segundo EJC Santa Mônica. Né? Eu tinha 18 anos na época. Isso faz muito tempo. Não sei quantos EJCs eu trabalhei nessa vida. Não tenho mínima ideia. Foram muitos anos, muitos EJCs, muitas paróquias, então não tenho mínima ideia de quantos que foram. Toda vez que eu tento contar, eu me perco nas contas, eu falei, deixa isso pra lá, isso aí está com Deus e é o que importa. Mas vivemos coisas inesquecíveis, né, amiga? Sim, muitas coisas, graças a Deus. Eu participei do terceiro e estava com 19 anos. O Bruno que me convidou, né, para estar participando. E, assim, foi uma bênção na minha vida, né? E desde esse terceiro eu também trabalhei em vários, né? A gente ia para várias cidades também, né? Isso também era muito bom, para várias paróquias aqui na cidade. Então, assim, eram momentos, assim, excepcionais, né? De estar com os amigos e também de estar um momento, né, de espiritualidade, juntamente com Deus, né, com Nossa Senhora.
Então, isso foi cada vez mais aprofundando, né, na vida da gente, dos jovens, né, naquela época. E isso é muito importante, né? E não tem como pensar na nossa vida e não pensar na JC, Não né? tem como. A JC nos marcou em inúmeros aspectos, né? A JC, a história da JC se entrelaça com a nossa história pessoal, né? Não tem como tirar isso da nossa história, porque o EJC compôs inúmeros amigos, compôs a nossa fé para chegar ao que é hoje. O EJC, esse papel de iniciação cristã foi extremamente importante, ainda mais no mundo de hoje, né? Onde os jovens são taxados como bobos ou então como pessoas que estão perdendo a vida por estar seguindo o Senhor. E o EJC, pelo contrário, né, nos fez fortes Sim. e unidos nesse propósito, né? E assim, o interessante também do EJC, que ele também ajuda a unir também a questão familiar, porque é onde a gente pode estar composto de tios, né, que são os pais também, muitas das vezes, né, que pode estar vindo. E meus pais participaram uma época também como tios, né? E isso também foi muito bom, né, na época. Eu vejo isso aí como fortalecer mais, acho que a família, né? E também minhas irmãs, a Jusceline participou também, logo em seguida ela fez o quarto EJC, e aí onde eu tive a participação também eles me convidaram, que eu achei muito interessante também, da equipe de sala, eu acho que também foi uma parte marcante no EJC, que eu fui apresentadora e o Marcinho, cunhado do Bruno, né, foi o apresentador também na época. Isso também da gente porque quando a gente trabalha na equipe de sala, a gente fica também muito próximo daqueles jovens, né? Isso também, a gente vê aqueles às vezes tá mais quietinho. Eu me lembro que o Carlos, da Fernanda, eu não sei se ele fez. Foi o quarto, foi. Eu me lembro que ele estava mais quietinho ali. E a gente fica observando, né, aqueles que estão mais quietinhos. Sim. E às vezes a gente vai se aproximando deles. Eu acho que na época, eu lembro que eu fiquei assim, próxima dele também. Eu lembro que ele gostava de boxe, né? De capoeira. Aí ele foi com o boné de crochê, você lembra? Ninguém chegou perto dele. Nossa. Você foi corajosa, hein, Jana? Ai, mas assim, então são momentos, né, marcantes, né, a gente vai lembrando dos meninos, e assim, e hoje em dia é fervoroso, né, uma pessoa fervorosa dentro da igreja, né. Então, eu acho que trabalhar nas equipes também é muito importante. Me lembro também de participar da equipe de intercessão, onde foi muito marcante para mim também a gente ficar próximo ali do Santíssimo, né? Eu acho que em todos os momentos ali é muito bom. Em todas as equipes é muito importante. Eu me lembro da equipe de secretaria, parece que eu trabalhava tanto, né? Recortes, né? Cola, mas tudo era pro principal ali, né? Que é para servir a Deus, né? E juntamente no momento ver aqueles jovens, né? Recebendo aquelas cartinhas, recebendo, né? O amor da gente trabalhando ali para um propósito, né, de estar aproximando cada vez mais os jovens ali de Deus, né? Então ali é muito bacana, né, Bruno, esses momentos de trabalho. Com certeza. E não tem como falar de JC e não falar dos tios, né? Os tios são pedras fundamentais da JC, né? Nós somos o grupo e fomos o grupo que somos graças a eles, né? Porque não é uma juventude que caminha sozinho. É uma juventude que tem casais que se prontificaram, se dedicam, né? Prontificaram para olhar para essa juventude com zelo, olhar com amor, a dar orientação, a dar abraço de pai e de mãe, como você falou, né? E isso é muito importante, foi muito importante na minha vida, né? Assim, seria injusto eu falar nomes, porque eu poderia acabar esquecendo de algum, né? Mas assim, o quanto eles foram importantes na minha vida e são até hoje, né? Então, assim, vai meu coraçãozinho pros tios, porque valeu a pena demais ter caminhado com vocês no EJC. Nossa, porque esses tios nos ajudaram a caminhar no sentido também de como pessoas, né? Sim. De como, e que nem você falou também, meus pais também foram tios da JC, né? E isso foi muito importante para minha família também, né? Para a caminhada de fé da minha família,
né? Porque nós juntos íamos servir o EJC, né? Então, assim, e foi tão lindo poder dizer para o Senhor, hoje eu e minha casa servimos ao Senhor, né? Então, assim, foi tão bom estar ali com eles, com as minhas irmãs, né? E viver tudo que nós vivemos. Então, valeu a pena demais e foi divertido também, né, amigo? Nossa, né? Muito bom. E é engraçado, né, Coutinho e Bruno e Janaína, que o quão a amizade, ela faz todo sentido quando você pensa no grupo, né? Porque um faz, que chama o outro no próximo ano, que chama o outro, que a mãe ajuda, que a tia faz alguma coisa, que faz alguma coisa, e isso vai se alastrando, né? Vocês, depois que fizeram o EAC, se conheceram ou vocês se conheciam antes? É porque vocês disseram O EAC que não, é JC, o Bruno desculpa. te chamou. Sim, sim. Mas Você o conhecia Bruno, do Crisma. na realidade, antes um pouquinho. Mas o Bruno a gente se conhece assim desde criança, porque nós moramos perto um do outro, né, Bruno? Minha mãe fala que eu moro lá há uns anos, onde eu moro, eu nasci lá. E aí a tia Cleide Tibraz, né, acho que também sempre morou ali, muitos anos também. Então as mães já se conheciam. E eu me lembro que a tia Cleide foi minha catequista na São João Batista, que é a mãe do Bruno. E eu me lembro de conhecer o Bruno desde novinha ali no bairro, né? E a gente sempre teve uma amizade. Só que minha mãe lembra de você de colo, né? Lembra de sua mãe dar peito para você. Quase fomos irmão de leite. Porque nós somos do mesmo ano, só que ele é um pouquinho mais velho, alguns meses. Oi? Mas a gente tem uma amizade assim muito, graças a Deus, né, Bruno, muitos anos mesmo. E assim, e foi cada vez mais aprofundando. No EJC, né, Bruno, eu acho que foi ficando cada vez mais aprofundada a nossa amizade. Né? Porque que nem o Ti falou, o EJC ele cumpre um papel que vai além da fé. Né? É uma caminhada de vida. Né? Quantas vezes nós almoçamos na casa dos tios, jogamos máfia na casa dos tios, dormimos. Então, ou seja, não tem como olhar para a nossa história e não ver tudo isso, né? Porque foi uma caminhada de vida, então não foi só estar ali no domingo, né? Foi uma coisa assim, nós nos divertimos juntos, nós saímos juntos e nós resistimos à força do mundo juntos, né? Então, ou seja, é uma questão de que unidos, né, nós resistimos a toda essa pressão que o mundo fala de que não vale a pena, de que isso é perder tempo, de que isso não é viver, e pelo contrário, nós vivemos muito juntos, né? Nós temos inúmeras histórias, inúmeras situações que a gente foi um pouquinho comentar hoje, né? Mas assim, e olhar para o EJC é olhar para tudo isso também. É isso mesmo. Então, a gente vem, né, já desde, né, da infância com a amizade, mas com a JC eu acredito que teve um amadurecimento, né, Bruno? Ainda mais na espiritualidade, né, juntamente com a amizade. E aí, com isso, a gente fez vários encontros, fizendo um repique também universitário, né, Bruno? Porque que nem a gente até estava conversando aqui, né? Porque o EJC, ele cumpriu o seu objetivo na nossa vida, né? Porque a juventude, ela passa, né, amiga? E onde nós vamos nos encontrar, né? Então, assim, esse objetivo nos iniciou, mas também nos colocou na comunidade de fé, né? Nos motivou a fazer o repique universitário, nos motivou a continuar na grupo de jovens, grupo né? de jovens, e a participar de grupos de oração, Isso. Ou seja, participar de outros ministérios, e eu me lembro... ter formação de outros ministérios, ou seja, se inserir na vida da igreja como um todo, né? Então, ou seja, foi muito além de só nos reunir no grupo, né? Foi nessa questão de fazer nos encontrar, né, dentro da comunidade de fé. Isso mesmo, e o Bruno achei interessante ele comentar essa comunidade de fé, que eu me lembro que eu participava de um grupo de oração na Uniminas, onde a moça que era coordenadora teve que se ausentar e eu tive que assumir o grupo de oração, que era o GOL, que é o grupo de oração universitário. E o Bruno foi o meu braço de fé, porque eu me lembro que lá, como era uma faculdade universitária particular,
era pouquíssimas pessoas que participavam e que agarravam e que queria assumir ali o núcleo para estar existindo o grupo de oração. Então, eu me lembro que era muito, muito difícil. E eu não queria que acabasse. E aí eu fui, comentei com o Bruno, né, que eu até então iria estar assumindo lá, e se ele poderia estar me ajudando. E ele ia comigo, praticamente todas as quarta-feiras, né, ele ia à noite, e estava me ajudando ali a manter o grupo. Isso, para mim, a gente vê a amizade, né, na espiritualidade, e ali me ajudando a manter um grupo de oração, que até então ele fazia faculdade em outra universidade, e ali ele estava me ajudando a manter um grupo de oração. Por quê? Porque é uma pessoa de fé, né, que a gente teve a nossa amizade também construída também na fé ali. Então ele foi um braço, né, muito bom para mim naquela época de fé, e me ajudou a manter o grupo de oração ali. E aí, isso é muito importante, Sim, né, numa isso é muito amizade, né? importante. Ele viu o meu grito ali de socorro, eu me lembro ele, a Angélica também, do Repique Universitário, também nos ajudou na época. Lembro que ela foi também a alguns grupos, né? Então, isso a gente vê a importância de um amigo de fé, né? Sim, exato. Então, é muito importante a gente manter o EJC, os grupos de jovens, porque é aí que nascem verdadeiras amizades. E quando a gente às vezes se sente, vamos dizer assim, perdidos, né? Você pode ter a certeza que se você busca um amigo que você conheceu na fé, né? Você pode ter a certeza que você vai ter um verdadeiro amigo e que ele vai te dar um ombro e que ele vai estar ali te sustentando, né? Então, o EJC para mim foi muito importante e é muito importante. Foi uma base muito importante para mim na minha época, né, de adolescente. Sim, que legal. Não, com certeza, né? Não é à toa que estamos aqui celebrando sim, esse, sim, né? Não é à toa que Porque- estamos todos aqui, né? Falando, né, da importância do EJC em nossas vidas, né? Sim, exatamente. Aham. E nesse ponto que ficou um chamando o outro, né? Vocês sabem, assim, que a nossa amizade vai se fortificando ao passar do tempo, né? Assim, por mais que cada um vai para o seu caminho, a gente sabe que esse laço, ele não se desfaz, porque o que nos une é o próprio Cristo, né? Ah, é. E vocês sabem onde exatamente fala assim, cara, onde eu vou, assim, essa pessoa não vai sair mais da minha vida, porque eu sei que vai estar caminhando com a gente, assim. Esse momento na vida de vocês, na amizade de vocês dois, assim. Eu sei que já veio desde pequenininho, né? Mas é que aquela virada de chave, assim. A Vocês virada sabem de onde- chave foi na JC mesmo, né, amiga? Foi na JC mesmo, foi. porque a gente já se conhecia, mas foi na JC que a gente realmente foi Ficou mais próximos, né? Viramos sim. amigos mesmo, né? De irmos numa casa do outro, né? Jogar Uno, E conversa assim, fora, né? e esse laço de amizade que a gente comentou, né? Eu olho para os seus pais, eu vejo como tios de sangue, né? Sim, Não eu consigo olhar para os tios da JC que caminharam conosco e não ter esse olhar, né? Eu amo eles como tios de sangue, também. Sim. né? E não só eles, mas todos os outros que estiveram conosco na nossa caminhada, porque assim, e isso foi muito importante. E quando você fala, Gui, da questão da amizade, né? Porque assim, é lógico que agora na vida adulta é tudo muito corrido, Sim. né? Mas a gente sabe também que a gente não precisa pensar para contar. Eu não preciso parar para pensar para contar com você, não preciso parar para pensar para contar com a Jana, porque eu sei que mesmo na correria, se eu falar assim, gente, eu quero colo, gente, eu preciso de ajuda, gente, me dá atenção, gente, sai comigo, gente, eu sei que a qualquer momento vocês estão disponíveis para socorrer, digamos assim, Claro. né? Então, seja, porque por mais que na correria a gente tenha essa certeza, né, que esse laço ele não se dissolve mais, né? Porque ele foi gerado e selado pelo Senhor, né? E isso faz uma diferença enorme, enorme. Exato. É isso. Isso, né? Agora, na questão da... Assim, como vocês disseram, né? E a gente sabe também, né? Que chega um ponto que a gente inicia no JC, né? Como o Padre Leo dizia, né? Que a gente vai alcançando voos diferentes, né? Na nossa vida, né? Se eu não me engano, é ele que falava isso, né? Então, que a gente vai, Não, Padre Paulo Ricardo, talvez, um dos dois. Mas, né? Que
que ele fala que a gente vai atingindo os voos, né? E que dentro do EJC, às vezes as pessoas falam, né, que a gente ali há uma porta de entrada, né? Outras pessoas fizeram EAC, outro tempo de crise. E eu já não tive essa parte, já pulei logo do convite para o EJC, né? Então, assim, que é aquela presença frequente do final de semana. E ali, no ponto de entrada de vocês do EJC, né? O que fez amadurecer na espiritualidade de vocês, assim, nesse sentido, né? Trazendo mais para essa espiritualidade. Qual foi o aprendizado, né? O que vocês trouxeram de crescimento? A gente teve aqui o Dudu antes, mais a Aninha. A gente pode lembrar da época da Carolzinha, né? Do próprio Carlos também. Sim, né? claro. Que ali eles... um pouquinho, né, da Arca de Maria, que eles estavam frequentando, e trouxe o método de São Luís Maria Montfort, né, do Tratado da Verdadeira Devoção, a Santíssima Virgem Maria. Para eles foi esse ponto importante, né, na vida deles ali. E para vocês ali dentro do JC, vocês sabem um ponto assim que trouxe esse ponto, né, de aumento, né, de alcançar novos voos, né, de ter essa vontade de buscar mais a Deus ali, de aprofundar mais. Sim. Bom, eu não consigo achar um momento específico para querer alçar outros voos, mas eu penso assim, que o Senhor ele vai nos fomentando, sabe? Porque por uma busca de encontrar Ele muito mais do que no domingo, né? Eu quero encontrar com Jesus muito mais do que no encontro presencial do EJC, né? E nessa busca dessa intimidade com o Senhor, eu penso que fui querendo saber mais, como melhorar, e fui participando de formações, participei de formação no Ministério de Intercessão, onde eu me encontrei, o meu ministério hoje, participei do Ministério Universidades Renovadas, do MUR, que foi essencial para aprofundar essa iniciação, porque foi ali no meio da renovação carismática onde encontrei o meu carisma, onde me formei, aonde busquei conhecer os outros ministérios que a igreja tem e realmente me localizar onde o Senhor me quer. E no meio de tudo isso, né, eu sei que sim, teve inúmeras situações vividas. Eu não consigo achar um ponto específico, mas eu acho que a sede que Deus colocou em mim, a sede dele, né, me fez querer buscar mais. Né? O catecismo da igreja vem falando, eu não lembro que santo, que fala que são encontros de duas sedes. Né? A nossa sede e a sede de Deus por nós. E eu penso que foi isso, né? Eu acho que foi esse encontro dessas duas sedes que me fez querer saber mais, conhecer mais, e esse processo também foi doloroso, né? Porque quando a gente olha para trás, tipo assim, há 20 anos nós estamos aqui falando, nossa, foi um mar de rosas, né? Só que no meio das rosas a gente encontrou muitos espinhos, né? E nós encontramos muitos espinhos. Primeiro porque nós somos humanos, né? E consequentemente nós erramos, né? E o nossa imaturidade, porque éramos jovens, né? Mas eu vejo que por mais que nós tenhamos passado por momentos de espinhos, de dificuldades, de atritos, né? Eu vejo que a sede de Deus foi maior, né? Porque se nós erramos, eu creio que nós erramos para ofertar o melhor para Jesus. Isso eu tenho a certeza no meu coração. Né? Eu acho que todos nós que estávamos ali erramos, mas erramos tentando ofertar para Jesus o melhor que nós tínhamos. Né? Então, ou seja, obviamente, quando eu olho para trás, eu vejo inúmeras situações que nós erramos, né? Que eu errei. Mas também vi que nesse processo o Senhor foi nos moldando, foi nos ensinando a perdoar, foi nos ensinando a ouvir, foi nos ensinando a esperar o momento certo, foi nos ensinando a preservar o que tinha que ser preservado, mas também a não parar no tempo, porque nós precisamos ser uma juventude atual. Então, ou seja, e o Senhor foi colocando pessoas justamente para tudo isso, um para puxar, o outro para dar uma segurada, né? E nessa diferença eu vejo que Deus fez muito.
né? Porque eu olho para trás e eu vejo quanto nós éramos diferentes, né? E eu penso, como que nós sobrevivemos àquele período, né? Quanto nós éramos diferentes, né? Mas a diferença, ela é algo de Deus. Eu vejo hoje, com a maturidade, com a caminhada, eu vejo que é algo divino, né? Porque Deus nos faz diferentes para compor papéis diferentes, né? Para estar contribuindo de formas diferentes, porque a gente precisa de pessoas para animar, mas precisamos de pessoas também para levar a interiorização, a espiritualidade. Nós precisamos de pessoas também para falar assim, nós precisamos modernizar esse negócio aqui. Mas também nós precisamos de pessoas para falar assim, a gente não pode perder a essência do EJC. E eu vejo hoje, quando eu olho para trás, eu vejo que o Senhor colocou tudo isso na nossa história, que naquele momento a gente não via, mas que hoje eu consigo ver. O Senhor colocou todas essas pessoas no EJC para cumprir todos esses papéis. Obviamente, né, foi um período árduo, né? Foi um período importante mesmo. E acredito que também nos dias atuais, né, com certeza deve acontecer, né? Tudo isso, né, para mais tarde a gente até agradecer por os momentos difíceis, né? Que muitas das vezes eles têm que vir mesmo para a gente ser moldado. Isso é muito importante que você está falando, né? Agradecer os momentos difíceis. Porque hoje eu vejo que esses momentos difíceis, né, ajudaram a compor a minha fé que ela é hoje, né? Nós teve momentos, o Senhor teve que nos moldar no fogo, né, para queimar as impurezas, literalmente, e não foi fácil, foi doloroso, mas hoje eu penso que o quanto isso interfere na minha fé para ela chegar onde ela chegou, né? E eu louvo a Deus por isso, pelas batalhas, pelas dificuldades, pelas dores, pelos atritos, mas que Deus pôde fazer obras maiores que a gente podia até sonhar. Isso é verdade. E é muito importante mesmo, eu acredito, passar por tudo isso que nós passamos, porque nós hoje na vida, vamos dizer assim, adulta, na vida profissional, né, até mesmo nas nossas famílias, né, a gente se tornamos ser humanos melhores, por ter passado, muitas das vezes, né, numa comunidade que a gente encontra vários perfis, né, porque dentro da igreja a gente vai encontrar vários tipos de pessoas, né, ali. E ali a gente tem que aprender a conviver com vários tipos de pessoas. Até porque cada um, até na própria casa da gente que são irmãos, muitas vezes do mesmo pai e da mesma mãe, cada um é diferente, até nossos dedos são diferentes, e a gente tem que saber lidar, né, com eles. Então, é muito importante no grupo de jovens a gente ser moldados, né, para a gente ser pessoas melhores, né. E eu me saí, graças a Deus, né, por tudo que ter vivido mesmo em grupo de jovens, né, em repique universitário também, que é jovens também. Eu acredito que tudo isso acrescenta muito na formação da gente, né. Eu também creio, porque assim, a caminhada num grupo de jovens e também na igreja, eu acho que é um fato de se deixar ser marcado e também marcar a história um do outro, né? E o quanto eu fui marcado pelos meus amigos e pelos tios da JC, né? No sentido, não no sentido negativo daquilo, mas no sentido assim de o quanto isso marcou a minha história de vida, né? Minha história de vida, e há momentos que marcou fisicamente, né? Então, é esse ponto que queremos chegar. Sério? Tio, aí que você não sabe dessa história. Eu tô curioso. Eu tenho uma história sua também, que nós vamos contar daqui a pouco já. Mas quando eu perguntei essa pergunta da questão da espiritualidade, é porque, assim, um ponto na minha vida, tio, assim, que eu sempre falei, cara, eu acho que o EJC é isso, né? Foi exatamente esse ponto que o Bruno, acho que a gente já tá chegando aqui no momento, talvez, das histórias, né? Que envolve assim, mas é um ponto importante, que a gente estava numa confraternização, né? Vou deixar o Brunão falar, mas assim, que pra mim, viver aquilo tudo foi, cara, que coisa que a gente tá vivendo, tipo assim, isso aqui, tipo assim, igual você falou, né? Passou pelo fogo, né? Foi provado, né? Então hoje a gente tá aqui junto. Ela fez assim. A Jana mandou a cara, tipo assim,
Eu amo a Jana, tipo assim, ela é muito espontânea. Mas é essa história, Bruno. Eu quero que você conta pra gente aqui, conta pra todo mundo que tá assistindo exatamente isso, assim. Porque pra mim ali me forjou, né? Assim, acho que muita gente, né? O Bruno pode contar pra nós. Ouve essa história, tio Igor, pra você ver que legal que é. Bom, nós sempre fazíamos confraternização no fim de ano, né? E a gente pensa, confraternização, nós vamos só zoar, rir, brincar e beleza, né? Só que eu acho que Deus tinha um plano muito maior do que a gente conseguia imaginar. Sim. Né? Então a gente foi para uma confraternização na chácara da Tami. E a gente estava lá brincando de máfia, brincando de várias coisas. Aí assim, vamos jogar vôlei. E aí a gente falou assim, vamos então brincar de bandeirinhas estourada. Não sei se todo mundo conhece essa brincadeira, né? Você tem que tentar pegar a bandeira da equipe adversária. E realmente a bandeira estourou, porque estourou. Eu estava jogando junto com o Márcio Dutra e a gente foi congelar o tio Blyton, que agora é tio Blyton, né, da tia Ju. E na hora que a gente foi fazer esse movimento, o tio Blyton baixou e eu e o Márcio Dutra chocamos de frente um com o outro. E ele me deu uma cabeçada no rosto. E inchou na hora, meu rosto ficou desse tamanho, roxo, né? E todo mundo colocou, tipo assim, ficou todo mundo ficou com os olhos preocupado, né? Você tava? Você tava já? Nesse dia eu Você não tava, não? Aí meu rosto ficou desse tamanho, assim, roxo, né? E todo mundo, tipo assim, a Tipo brincadeira. Rock Balboa. Nossa. Mas foi um trem violento. Aí, meu rosto ficou assim, a gente falou assim, vamos esperar um pouquinho, pôr um gelo aqui, e às vezes dá uma segurada. Só que aí foi me dando um sono, eu fui ficando meio bêbado, assim, aí falou assim, vamos ter que levar esse menino no hospital, né, porque com a cara daquele tamanho, e não pode dormir quando você leva uma colisão, né, aí, vamos levar no hospital, beleza. Aí eu lembro que o Zé foi dirigindo, o Marcinho com ele, a tia Cibele, mas uma outra pessoa que esqueci o nome agora, uma que é enfermeira, você lembra, Guilherme? Eu não lembro o nome dela, peço desculpa pelo nome, mas eu não lembro. Ela foi... A Jaqueline? Acho que é. Jaqueline. Acho que é. Uhum. Aí foi comigo, vamos levar o Bruno, que a gente estava numa chácara perto de Uberlândia, vamos levar para medicina. Beleza. A gente estava indo, né? Isso era no final da tarde. Isso aí conta a parte. Ele tá contando essa parte. Indo pra medicina e eu fiquei do lado de cá. Eu vou contar a parte. Depois você conta de quem ficou. São São duas histórias numa só. Aí eu estava me levando pra medicina. Bêbado de sono, a tia Sibeli, Bruno não dorme não, né? E, nossa, gente, eu tive um sono, literalmente aquele sono da morte, porque eu nunca vi. Nossa, um sono assim, que eu tava meio bêbado, eu tinha ficado me saculejando dentro do carro. Aí eu sentei no meio, no banco de trás, no meio, né? E no caminho, na hora que tava me levando pra medicina, a gente sofre um acidente de carro. Meu Deus do céu. O Zé foi fazer uma ultrapassagem e tinha uma curva. Então ele entra no canteiro e atropela uma placa, e a placa vem debaixo do carro. Eu lembro da placa direitinho, vendo na minha direção, que eu tava no banco de trás, no meio. Eu falei assim, eu acho que agora Jesus vai me levar, porque tentaram uma vez, e agora acho que a segunda vai ser efetiva, né? Aí eu lembro direitinho da placa vindo assim no meio, porque eu tava no meio do carro, então eu tava vendo a placa se aproximando. Aí atropelou essa a placa. Foi assim, é o céu, né? Bem-vindo. Bem-vindo. Aí atropelou a placa, e a placa veio quebrando tudo debaixo do carro. Meu Deus. Veio quebrando tudo debaixo do carro, quebrou eixo, quebrou tudo. A gente não sabe como que o Zé conseguiu colocar esse carro no acostamento. A gente não sabe até hoje. Né, porque depois a gente viu que o carro quebrou tudo por baixo, a placa destruiu tudo, a gente nem sabe como conseguiu encostar. Aí eu tô assim, né? Bom, nessa hora a gente pensa assim, né? Não, o que Jesus tá querendo me falar, né? Porque já tô aqui com a cara desse tamanho. Tá. Aí liga pro tio Eustáquio, que ele tava em Uberlândia, vamos levar. Vou aí pegar vocês. A gente tava na frente onde é o macro hoje. Vamos aí pegar vocês, eu vou aí pegar vocês para levar a medicina. Aí na hora que o tio pega
me pega e leva pra medicina, chega lá, faz o raio-x, aí eu descubro que eu quebrei o rosto em 2 locais. Nossa. Que eu quebrei o arco zigomático aqui, e aqui nesse local ele afundou. Meu Deus. E que eu precisaria fazer uma cirurgia para voltar esse osso pro lugar. Nessa hora, o meu mundo Nossa. perdeu o chão, né? Eu falei assim, não, o que o Senhor tá querendo nos ensinar, né? Porque primeiro sofreu essa batida, depois sofre um acidente de carro no meio do caminho, e agora eu descubro que tô com o rosto quebrado e eu preciso fazer uma cirurgia para voltar o rosto de volta pro lugar. Eu falei, pronto, né? Meu mundo foi no chão nesse momento. Mas assim, beleza, passamos essa situação. E no outro dia, eu fui receber com a cara desse tamanho, quase preta. Você lembra disso? Lembro. A cara desse tamanho, quase preta. Né? Eu fui receber todo mundo, porque, tipo assim, eu tava, não ia fazer cirurgia na hora, precisava desinchar para fazer cirurgia. Aí, não, eu fui receber todo mundo na igreja. O bom é que cada vez que um descia e olhava pra mim, fazia assim. Era uma cara diferente. Cada um descia e fazia uma expressão de Nossa. que virou, né? Mas depois o Guilherme conta as emoções lá da chácara. Aí cada um fazia uma expressão, né, de que foi que aconteceu, né, que minha cara tava daquele tamanho. Aí eu recebi todo mundo, mas assim, naquele momento, que a gente teve um momento de uma celebração eucarística, e acabou, eu fui fazer agradecimento por todo mundo, né, pelas orações que eu recebi. Gente, mas eu me senti tão amado, acho que foi um momento, assim, de colo de Deus, né, porque eu me senti amado, e Deus usou os meus amigos para mostrar esse amor, sabe? Então, assim, porque eu tava desolado, porque pensa, putz, tô deformado, né? Minha cara já era. Então, assim, e eu tava muito acabado. E não só fisicamente, mas emocionalmente, né? Então, assim, eu fui pra frente para agradecer, mas eu travei. Aí eu virei pro altar e eu não consegui virar para todo mundo para agradecer as orações. Porque todo mundo falou assim, Bruno, vai lá agradecer as orações. Não quero não, vai lá. Aí me obrigaram a ir lá. Na hora que eu cheguei lá na frente do altar, eu travei, eu não consegui virar para trás para agradecer. E todo mundo ficou olhando aquilo ali, eu não sei o que esse povo teve misericórdia de mim, eu não sei o que aconteceu. Mas assim, quando eu me dei conta, o EJC estava todo em volta de mim me abraçando, sabe? Então assim, foi um momento de colo de Deus, e o EJC foi esse colo para mim. Então, assim, graças a Deus, depois eu fiz a cirurgia, voltei o osso pro lugar, não precisou de colocar a placa, graças a Deus, né? Mas, assim, me marcou fisicamente, emocionalmente, espiritualmente, né? E todos que estavam lá, né, Guilherme? Eu acho que foi um encerramento de ano. Naquela época eu achava traumático, mas hoje eu olho, eu não usaria essa palavra. Eu acho que foi um encerramento de ano para nos ensinar muitas coisas, né? De que, primeiro, que se há um encontro de jovens, né? Então, assim, a gente não pode nunca deixar a espiritualidade de lado, mesmo que seja uma confraternização. A gente precisa ter esse momento. E foi isso, penso que foi isso que o Senhor moveu. Mas eu vou deixar o Guilherme contar a parte que ele cabe. Outro lado. O outro lado de quem ficou. Aconteceu, já era de quem ficou. E aí, Brunão lá com a cara grande, já só aumentando. Não, começa contando da parte de antes de me levar e antes de saber a notícia. Não, aí, Brunão falou, vamos levar o Bruno para o hospital, né? A Bianca, irmã dele, tava lá mais o Marcinho, falou assim, a gente vai junto. Aí todo mundo não preocupar, não é nada não, Bianca. Né? A Bianca que tá num episódio aqui também, junto com o Marcinho. Acredito que no assunto também a gente abordou isso, que está no futuro, né? Mas ela vai poder falar mais, assim, a gente vai tocar nesse assunto, mas... E ali, naquela questão de estar com o irmão, né, de saber notícias, e a gente falou o seguinte, gente, vamos para dentro do quartinho para não preocupar todo mundo, que eu acredito que a gente não avisou para todo mundo, ó, o Bruno vai ser levado, né? Assim, não, falei assim, ó, vamos sair, vamos aqui, a equipe aqui, a gente leva, né? E aí a gente pegou os dois ali e falou, ó, vamos rezar um terço dentro ali do quartinho, né?
E fomos pros quartos rezar O o terço. terço. Rezando o terço, assim, rezando. Aí, de repente, eu não sei quem liga. Não sei se foi o tio Eustáquio, alguém falou assim. Eu tava lá rezando, de repente, falou assim, ó... O Bruno sofreu um acidente de carro. Meu Deus do céu. Ele fala de gargalhada, aquela Aí, besta. não, nesse momento, você não sabia, era tudo... Nossa. Meu Deus! Imagina, Senhor da glória. Aí ele falou, quis saber um acidente de carro? É, Capotou, é, meu destruiu Deus. a placa e a gente ficou... E o tio Eustáquio tá indo lá, aí todo mundo tava dentro da coisa, Da começou a chorar. A Bianca e o Entrou Marcinho em ficaram desespero. desolados, assim, Nossa, né? imagina. Não, E o o Marcinho seu tava irmão? comigo. Tava com você? Tava comigo. Ah, então foi só a Bia, então. Eu acho que Nossa. foi que minha mãe, a Bianca foi ligar pra minha mãe que tava tudo bem, só que minha mãe sabia mais informação. Ai, que Ah. bom. graças a Aí Deus. é ela que contou pra ela. Ah, tava então tudo foi bem. isso. Que tinha acontecido. E a gente tava rezando o texto nessa hora. E rezando ali, todo mundo falou assim, meu Deus, vamos chamar todo mundo. Eu acho que Deus queria ensinar isso. A gente não quer alguns ali Sim. rezando. Aí a gente chamou quer todo mundo, a galera que tava. E aí, de repente, a gente foi lá pra varanda, fez um círculo grandão e Nossa. começou a rezar. Terço todo mundo junto, assim, Ah, até arrepio, ai, que né? até Porque, assim, arrepio. Tô arrepiada assim, aqui. é o que nos forja, Moveu. né? O que nos move ali, né? Naquele momento, né? Deus usou o Bruno ali, usou o Zé Foi, naquela... foi. todo Nossa, eu tô mundo, né? arrepiada, ali, levando, e a gente assim, né? Não, acabou a confraternização, né? Porque a gente tava brincando, era bandeira estourada, mas cada um tinha uma equipe, jogava, né? E a partir dessa época, proibido bandeira estourada. Faz Foi 20 banido. anos isso. Ninguém nunca mais joga bandeirinha estourada. Isso foi banido, tá, gente? E a Não gente, façam isso. e exatamente como o Bruno falou, né? A gente ele acordou assim, já sabendo, ó, o Bruno já chegou, todo mundo chegou bem, ninguém se graças feriu. a Deus. Né? Assim, eu acho que a Tia Cibele pode contar detalhes mais sobre isso, que ela já contou assim, também que o carro rodou e Credo. caiu na posição certa, fora no acostamento, como se tivesse estacionado. Nossa, é Deus mesmo. É assim, é como se tivesse pegado o carro e colocado assim, não, vocês vão ficar aqui, ó. Porque ali era numa rodovia. Se Gente, tivesse... é na frente do Deus macro, meu. né? 6 da tarde. Nossa Pensa nos Senhora. os carros. Caminhão, Chutado, é tudo, caminhão, né? chutado. E quebrou tudo por baixo. Foi a mão divina que colocou a gente no Nossa, acostamento. foi. Porque se não tinha, passasse um caminhão ali, era todo Não mundo. tem freio, né? Não Tipo tem. assim, né? Pra frear. não, Mas não tinha de- nada, destruiu Tinha tudo como por sair baixo. fora É, também, que se parasse no tinha. meio. Não. Meu Deus, é Deus. Então né? é Deus, né? Tipo assim, e querendo nos Nossa Senhora ensinar, né? intercedendo a todo momento, Exatamente, né? assim, não é Deus que faz, mas é Deus que nos salva, né? Sim, Deus que nos protege. sim, Assim, que ó, nos isso são meus protege. filhos. É, É assim, vem cá, que assim, vai acontecer, mas eu tô guiando vocês, né? Por mais que eu ande pelo Vale das Sombras, o Senhor, o Senhor me protege. o Senhor né? me protege, entendeu? E é mesmo. E porque foi à noite mesmo, eu vi pela Nossa, sombra que Vale ele da sombra, Exato. literalmente. E exatamente, né? Assim, o Bruno me fez uma recordação que eu me emocionei, né? Porque assim, quando a gente chegou dentro do ônibus, assim, sobraram algumas frutas, né? E eu lembro que eu tava com a melancia na mão, né? E eu olhei para aquela melancia, olhei para a cara do Bruno, eu falei, se essa melancia tá pequena. Não é de rir, não, tipo assim, na hora assim, eu fiquei tipo, Coitado. A melancia tá melhor que eu. Não, cara. Aí não. Oh, Gostinho. Amizade é tudo, né? eu falei, e se picasse, a cara dele tava mais vermelha que a melancia. É bom. Mas assim, não, assim, a gente ri agora, né? Mas assim, não, tipo, a gente ficou assustado Sim, mesmo assim com o sim, Bruno. sabe, E é exatamente o que o Bruno falou, a gente desceu ali, o Bruno foi lá na frente assim, porque a gente viu que a gente rezou ali, sabe? A gente ficou assim, cara, isso aqui, pra mim que eu falei, esse é o ponto assim que me falou assim, cara, esse aqui é o EJC. E é isso que nos faz estar aqui hoje, né? Celebrando esses 20 anos. Realmente o Bruno chegou lá na frente do altar e ele ficou virado pro altar. E todo mundo foi lá abraçar. Não, eu arrepio aqui. E tipo assim, e todo mundo se abraçou. E é esse o ponto do EJC, sabe? É assim, por mais que a gente esteja em momentos da nossa vida, o que nos une é Deus, sabe? É a nossa porta de entrada do EJC, é a nossa, assim, às vezes para mim foi, sabe, assim, naquele momento, aquele pontapé de estar mais perto, sabe, de aprofundar, mas e também aprofundar nas nossas amizades, sabe, que a gente caminha junto ao céu, assim, sabe? Essa é uma coisa muito, muito legal, né, assim, triste na época, mas Com assim, certeza. que nos fortaleceu.
Porque isso foi na confraternização e a gente voltou mais unido no próximo ano. Não foi, acho que a gente pode perceber isso, assim. A gente voltou, cara, é isso, né? Dessa vontade de fazer acontecer, né? De estar ali, né? E eu lembro de visitar o Brunão até hoje, assim, aqueles cafezinhos de coisa de cafezinho, sabe, os potinhos. Eu fui visitar o Bruno no hospital e tava com daquele. Grudado no rosto, eu estava. Grudaram um copo grudou? plástico no meu rosto. Por que acontece? Não podia apoiar nada aqui. E o copo plástico, quando amassa, ele faz barulho. Então, na hora que fosse encostar e ele fizesse barulho, eu ia voltar, entendeu? Então, eu tava com o copo grudado no rosto, mesmo que a cara... JC é lembrança. Toda vez que eu pego um cafezinho, eu Lembro do Bruno. Você lembra do Bruno com o copinho no Nunca mais um copinho foi igual, né? nunca mais, pra mim não. Mas, assim, são histórias que assim, você fala, cara, que traz uma sensação de, tipo... Sim. Assim, né? O EJC não passou, tipo assim, era só domingo de encontro, ou tipo uma coisa ali, não. Foi Nos muito mais forjou, além. né? Tipo assim, Então, é legal relembrar isso, né? Algum ponto nessa época mais, Bruno, que você se recorda, assim, nesse momento, assim, desse dia, assim. Desse dia? Cara, porque, tipo assim, pra mim foi... Porque, assim, olha como é que são as coisas, né? Porque jovem... Eu queria estar lá, né? Eu queria estar lá na chácara, voltar pra lá, né? Mas eu tava com a cara quebrada e querendo voltar pra chácara. Como é que são as coisas, né? Mas assim, tanto que eu tava com tanta vontade de estar com eles que eu fui recebê-los, né? Né? Então assim, mas eu lembro que eu tava em casa, né? E ainda levei um esporro, porque eu fui pro encontro e não levei documento, e chegou lá, ainda precisou do tio Eustáquio buscar esse documento. Nossa, foi uma novela essa parte. Ainda teve isso ainda, né? Porque eu não levei, por bobeira, não levei o documento pro encontro, aí na hora que ele foi chegando na medicina, cadê o documento? Teve que voltar para buscar. Aí tiveram que vir e buscar o documento, mas, assim, eu lembro em casa, né? É lógico que eu estava preocupado com tudo, preocupado com a minha situação e tal, mas com o desejo de estar ali com eles. Eu acho que eu lembro desse momento, sabe? De que, por mais que eu estava vivendo aquela tempestade, eu queria estar com eles, né? Eu queria estar lá, né? Na confraternização, né? Eu queria estar com os meus amigos, eu queria estar vivendo aquele momento com eles, né? E que naquele instante eu não sabia por que Deus fez isso comigo, ou permitiu que isso acontecesse comigo, né? E assim, e um evento atrás do outro, eu falei assim, acho que a minha vez está chegando, gente, a fila está andando, entendeu? Eu pensei assim, porque falei, pronto, né? E vou ficar com a cara aleijada ainda, né? Mas graças a Deus não ficou, e não ficou, tá, gente? Fiz raio-x o tempo para trás, porque eu levei outra cabeçada. Nossa, Bruno! Não, Levei gente de um aluno. Agora você tem que andar com de um aluno. Com copinho. Levei outra cabeçada de um aluno, mas enfim, isso é outra história. Aí eu fui fazer o raio-x, porque eu fiquei preocupado, né? Porque é onde eu quebrei. Aí, graças a Deus, estava tudo no lugar. Então, não quebrou de novo e estava tudo no lugar, né? Então, ou seja, Deus fez a obra completa mesmo, né? Então, assim, o que ficou também, para eu poder dizer que, às vezes, no momento da tempestade, a gente não sabe, né? Por que a gente está vivendo aquilo, né? Porque foram muitas emoções vividas ali, não só para mim, eu penso também para quem estava lá, né? Porque pensa, você fala assim, não, o menino sofreu acidente, depois você fala, não, eles, porque aí tinham 5 pessoas no carro, eles sofreram um acidente de carro. Eu falei, eu me coloco também no lugar deles, né? Então assim, penso eu que deve ter sido uma tempestade grande para eles também ali no momento. Falei, e sem notícias. Sem né? notícias. Porque hoje eu não tinha celular igual hoje. Não tinha. Não é igual essa Não é facilidade. todo mundo que tinha, né? Tipo, era 17 anos atrás, mais ou menos, né? 17, 18 anos atrás, né? Então você imagina, né? Não é essa facilidade que hoje... Já foi grave a trombada, né? Depois veio uma ligação quando tinha um acidente. Então você... E não sabia realmente que era o acidente, né? Não, e nem sabia como nós tínhamos ficado direito, né? Porque minha mãe sabia pouco também, ela só sabia que, assim, não tinha machucado ninguém, mas não sabia, assim, dos detalhes, né? Então todo mundo pensa assim... Porque naquela época, assim, era difícil mandar um SMS, não é que nem hoje, não, né? Que tem, assim,
Você manda WhatsApp, WhatsApp, né? qualquer hora você faz Ligação uma de ligação de vídeo, vídeo né? e pronto, né? E não tinha isso. Então, assim, não quer dizer que nós somos velhos também, tá? Não de jeito nenhum. Vividos. Mas, assim, então, a gente não sabe no momento da tempestade porque que Deus O porquê permite que está acontecendo. aquilo acontecer. Né? né? Mas hoje eu vejo que Deus Foi um marco, permitiu, né? foi um marco, né? Para todos nós que estávamos ali, né? E Deus permitiu, eu concordo com o Guilherme, a nos unir mais, Claro. a nos sentir como uma família, JC, como nós falamos sempre, né? A JC é uma família. Então nós realmente naquele momento ali deixamos marcados fisicamente, emocionalmente, espiritualmente, Sim. essa família. Né? E a união, né? Depois também, né, na oração, Sim. todo mundo se unindo, né, fazendo oração. Realmente Entendendo foi que aquilo era um momento, né? O que podia fazer do outro lado? Sim, Rezar, né? só rezar, né? Tinha que era que rezar, né? Nossa, muito, muito, muito forte essa história, né? E já tem alguma historinha dessas que te marcam, assim, de questão? Que te marca o JC? Não tão igual a do Bruno? Não precisa ser bruta, não, tá? Assim, aconteceu várias histórias, né? No decorrer, né, dos anos do EJC. Tem uma que me marcou, assim, várias me marcaram, mas uma, assim, que foi até engraçada, foi fazer o primeiro encontro de Araguari. Fui trabalhar na equipe lá, e eu me lembro que a gente tinha que dormir na casa dos tios, né? E a gente chegou na sexta-feira, e a gente também não conhecia qual que os dias que a gente ia dormir, os jovens também que a gente estaria repartindo lá, o local, né, de dormir. E eu me lembro que nós chegamos, né, na sexta, e aí eu fui conhecer os tios que eu iria dormir até então, né, na casa desses tios. E eu fui com um pessoal também que eu não conhecia, que eu fui dormir nessa casa também, com os jovens também eu não conhecia. Mas tudo bem, tranquilo até então, né? E a gente chega um pouquinho, às vezes, fica meio retraída e tal. E essa tia, tá? Nós não tínhamos jantado. E eu me lembro que eu tava com bastante fome. E assim, eu não gosto de beber nada que tem leite, meu estômago embrulha. Nossa, e assim, eu me lembro como se fosse hoje. E aí, tadinha, essa tia com muito amor, tadinha, ela fez uns mingau. Mingau de leite. Tadinho, e todo mundo, né, comendo com a boca mais boa, e eu vendo aquilo, só tinha um mingau de leite. Vou ter que comer. Eu não podia falar que eu não podia comer. Nossa, aí eu fui. Aí ela falou assim: por que eu coloco pra você? Eu falei: não, tipo, pode deixar que eu coloco. Pode deixar que eu coloco. Aí eu fui com o meu pratinho e coloquei, eu acho que uma colherzinha. Já começou a isso. Não, tia, eu tô cheia. Tô satisfeita, Eu tô satisfeita, eu vou só experimentar pra não desfazer. Mas, nossa, aí eu fui, sentei, eu me lembro que eu coloquei aquela comida na dadinha e eu, e tipo assim, nossa, meu estômago revirando, meu Deus do céu, me salva. Aí, de repente, desculpa. Mas aí no final, menino do céu, ainda bem eu coloquei pouco, mas aí passou e eu fui logo, já coloquei lá, né, o prato e lavei e eu me retirei, falei, não, com licença, eu vou ir agora. Senhor, mais que eu ando pelo Vale da Sombra. Foi meio tenso, mas eu me lembro, toda vez eu me lembro assim desse fato, sabe, tadinha. Domingo, você viu o mingau? Nossa. Tadinha. Produção, traz o mingau, por favor. Eu acho que chegou o momento do mingau. Era essa aqui, essa é a surpresa. Você chegou nessa história no momento que nós estávamos esperando. Imagina. Nossa, mas foi muito tenso na época, assim. Mas... Não, amigo, você tem várias de comida, né? Essa daí foi uma das. Foi uma das, né? Tem umas que eu vou te contar. A gente tá... Então, agora... Continuando. Realmente a gente tem que... a gente tem uma história aqui que o apelido dela agora é Paçoquinha. A gente trouxe exatamente para você se deliciar e lembrar desse Meu dia. Deus. Nossa, isso aí foi o Coutinho que me fez passar por esse momento. Conta a história. Por que Paçoquinha? Então, começa a contar, Então, Coutinho. te abre aqui para mim, por favor. Foi o seguinte, a gente estava lá numa equipe, né?
Não era a minha equipe, nem a Não, nenhum de nós dois E estava aí na a gente se equipe. encontrou para conversar. Como é que tá o encontro lá? Não, tá beleza, né? Tá beleza. Eu falei assim, você não quer uma paçoquinha, não? Tava no passado, a gente tava lá. Você tava lá de Pega aí uma boa. paçoquinha. Acho que tá um pouco difícil aqui. Por favor, uma faca aí. Eu acho que não é pra mim começar a postar. É, tá vendo? Tinha que ser um mingau. Não tem que... Não, não dá pra só. E aí a gente tava lá na sala, eu como uma paçoquinha, ela comeu uma. Ela falou, Coutinho, paçoquinha boa, eu peguei uma e comi, né? Ela falou, não, pega mais. Eu falei, pode, Coutinho, a Janaína expressa. Pode mesmo? Eu falei, pode pegar. Ó. Ela pegou uma na mão e tava comendo a outra, né? Que a gente tinha saído da sala. Eu acho que era duas, ou se ela tava com uma, tava numa boa, já mastigando a outra e pegou só mais uma. E aí eu falei assim, falei, Janaína, se o paçoca não é minha, não enfia tudo na boca. Não, eu me apavorei na hora. E eu falei, o que foi que eu disse? Ela colocou tudo na boca. Aí eu falei, Eu falei, disfarce, Agora- Coutinho. Agora você pode comer tranquilo. Pode, na né? Não, não precisa paçoquinha. enfiar tudo na boca. oh, tá? e aí onde a gente viu o povo e o Coutinho botar pra todo mundo na É, eu história da minha contei pra paçoquinha. Aí todo mundo começou a gritar, paçoquinha, paçoquinha. Acho que foi pro jornalzinho, né? Foi. Eu mas- falei, não. Nossa, meu agora, Deus, Jana, fica à Vou comer vontade. Agora fica à vontade. Essa é do Coutinho. Não tem... Essa você pode comer sem... tranquilamente, né? Ai, quando eu mandei mensagem pra ela convidando, eu falei, paçoquinha, como você tá? Não, e pegou. Me Esse pegou, todo apelido. mundo chamava ela de paçoquinha. Ela enfiou tudo na boca, assim. Pra não descobrir. Pra não Pessoa não... Não dava Daqui a comer pouco eu tranquilo. Ah, mas são histórias Ai, muito cara. boas, assim, né? Foi Histórias mesmo. engraçadas, assim, de... Eu falo, né? A Janaína é muito expressiva, né, Bruna? Então, assim, tem um coração enorme, uma pessoa, assim, com um sorriso, com um coração grande, assim, que a gente se encanta, assim, né? Assim, quem me dera eu fosse, assim, viver, assim, na vida como você, assim, como eu falei no começo, assim, eu sou super fã, assim, né? Dos meus amigos, Coutinho. que a gente pega as qualidades para que a gente seja melhor, né? O Brunão com a espiritualidade dele, você com essa alegria, né? Essa simplicidade, né? É muito bom, assim. E aí, eu lembro de uma vez também, que eles estavam voltando à noite, os dois, eu não sei, na casa de alguém, tava eu e o Márcio Dutra, na 38. Na 38 antigamente era maior, né? E tinha mais árvores, assim. E eles estavam... A gente estava indo para Santo Agostinho, e eles estavam subindo, acho que para casa de vocês. Ô, tio, Nossa, Eu- eu lembro disso. isso era umas meia-noite, a gente estava indo para adoração. Eu estava voltando para cá, tava eu e o Márcio. Eu falei, Márcio, vai vendo o que eu vou fazer. Eu via de longe, né? No que eu estava subindo assim. Tá, mas conta quem tava comigo. Não... Quem estava com você? tava eu, a Janaína de um lado e a Fernanda do outro. Ah, Fernandinha. Fernanda né? Ferreira do Fernandinha. outro. Fernanda Ferreira do outro. Aí tava as duas do lado. Aí ele vai passar, vai, fala o que você Aí fez. eu estava vindo assim, eu desci, eu falei assim, vai vendo, vai vendo. O que eu falei assim, eu escondi atrás de uma árvore. O que eu chegando assim perto, eu falei, passa tudo! Mas Coutinho é muito gostoso. Essa Janaína deu um pulo. O Bruno jogou essa na minha frente. assim. Não, e eu não conseguia correr, porque cada uma pendurou num braço meu e eu não conseguia correr. Como é que eu corria? As duas, uma pendurou num braço, a outra no outro, eu tentando sair do lugar. Passa tudo. Ele falou, toma. Já leva essas duas, opa. E ela. Foi uma situação engraçada. E a Gera, tipo, e o Brunão, assim. Eu morri do coração. Eu vim pra adoração, eu olhava pra Jesus, eu dava gargalhada de lembrar dos dois, assim. Mas era muito bom, assim. Oh, mas é momentos Amizades muito bons, que- né? É, A gente vive que dá momentos que fica pra vida, né? Fica marcante. Marca e vira história pra todo mundo, né? sim. Sim. E nessa E esse- questão. Pode falar, Bruno. Não, e assim, Uma paçoquinha aqui. o quanto Tá que boa, só que. nós tivemos momentos, assim, muito divertidos de risada, de máfia, até as madrugadas jogando máfia, né? Então, seja assim, muito divertido, rindo, zoando, sim. né? Então, seja, a gente não deixou de viver a nossa juventude, né? E o Senhor também nos deu oportunidades ímpares também, né? Eu lembro da viagem do encontro de São Gotardo. Nossa, como foi top essa viagem, né? Porque o Fábio de Deus ia para
São Gotardo, para o encontro deles. E para quem não sabe, o JC São Gotardo é os nossos padrinhos, né? Eles que trouxeram a JC para Uberlândia, aqui na Paróquia Santa Mônica. E nós queríamos muito conhecer como que funciona o encontro deles, porque por mais que tenha uma estrutura, sempre tem a sua particularidade, a sua característica, cada JC. Né? A estrutura não muda, mas a sua particularidade, ela permanece, continua, né? Porque cada realidade tem um jeitinho próprio ali de conduzir. E nós queríamos conhecer. Eu não sei se ele foi educado, mas ele falou assim, vamos para o encontro? Aí eu falei, vamos! Eu não sei se ele convidou para educação, mas enfim, eu acabei aceitando o convite. E eu acho que ele não esperava também o meu aceite. E falou assim, então tá, então vamos. Né? Aí eu lembro direitinho que foi... o Fábio foi dirigindo o carro dele, né? A gente ficou na casa do Diego, que estava morando em Uberlândia, mas que era lá de São Gotardo, né? Que ia servir no encontro também de São Gotardo. E foi o Neto, eu e o Márcio Dutra. E a gente chegou lá, a gente ficou cada um numa equipe, né? Porque a gente falou assim, vamos ficar cada um numa equipe, porque aí a gente vê um pouquinho de tudo, como que é cada momento, né? E assim, foi um momento ímpar, né? Porque a gente também teve história nessa viagem. Eu lembro direitinho que o Neto ficou no cafezinho. Aí tio Neto ficou no cafezinho, pra quem não sabe, né? Aí ele ficou no cafezinho e comprou aquele saco de gelo grande, né? E era para fazer o suco. Aí precisava quebrar esse gelo. Aí o Neto, pode deixar comigo. Aí ele pegou o saco de gelo, né? De repente ele joga esse saco no chão. Gente, voa gelo pra tudo. Nossa! Pra tudo quanto é lado. Eu nunca vou esquecer essa cena. Mas tinha gelo pra todos os cantos daquela sala. Você não sei. Ele arrumou do jeito que abriu o saco de todas as direções. Você não tá entendendo? Ele realmente quebrou o gelo. Deixa comigo, eu vou quebrar o gelo. Nossa, e assim, e foi muito legal, né? Os momentos, assim, a forma como eles conduziam a espiritualidade, na capela, de oração, né? Então, ou seja, eu acho que isso depois acabou incorporando no nosso, dessa questão da importância das equipes irem na capela para fazer adoração e receberem a oração e terem um momento de adoração, sabe? E porque isso ficou muito marcado em nós que estávamos ali, né? Então foi uma viagem no sentido de aprendizado também, né? De conhecer, a gente foi muito bem recebido na casa do Diego, os pais dele, né? Então, ou seja, foi muito legal. O EJC São Gotardo nos recebeu muito bem. Nossa, foi uma recepção calorosa. Eu acho que a gente nem esperava para tanto. E assim, no final também o padre nos chamou lá na frente, para agradecer a visita, tudo. Então, assim, foi um momento de comunhão, né? Porque que acontece? Porque os padrinhos vêm, né? Trazem o EJC e depois a gente caminha com as próprias pernas, né? E a gente acaba perdendo esse elo, né? E por mais que ele que nem tinha falado, a gente nos ensine, traga a estrutura do EJC, cada EJC tem a sua particularidade, o seu jeitinho de conduzir o EJC, né? E a gente viu como os nossos padrinhos faziam no EJC deles, né? Então, ou seja, assim, essa riqueza da espiritualidade, desse momento porque da importância de todas as equipes viver esse encontro com Jesus Eucarístico também. Então, isso nos marcou muito, né? E fora as amizades que nós fizemos lá, né? As pessoas que nós conhecemos, né? Então, ou seja, assim, foram momentos muito... A gente riu muito, que eles têm uma história lá que por causa do batismo das rosas, não vou falar muito, vocês sabem o que é, né? Aí tem que, obviamente, tem rosas, e lá tem uma história entre eles de que uma vez não tinha rosas, eles foram pegar as rosas no cemitério. Nossa! Caramba, velho. Dias! Porque cidade muito pequena, São Gotardo, né? Eles foram pegar essas rosas no cemitério. Só que assim, não se sabe se é conversa fiada ou se realmente pegou. Mas a gente riu horrores dessa história, porque eles contam fielmente que alguém pegou no cemitério mesmo.
Não, porque aqueles cemitérios antigos, até que tem aquelas lápides e tudo, né? Porque é cidade pequena, e eles pegaram e roubaram rosa no cemitério. Mas as tias falam que é história, entendeu? Entendi. Então nós vamos deixar por história, né? Para ninguém achar que levou uma rosa de defunto na cabeça. Então foi um momento assim muito divertido, muito prazeroso, foi acolhedor, né, estar ali com eles, né? Fora os outros CJCs que a gente levou para as outras cidades também depois, né? Vocês sabem disso, né? Araguari, Uberaba, né? O tanto As que paróquias também aqui de as Uberlândia, paróquias né? também de Uberlândia, né? Que já tem várias, né? Inclusive, depois os nossos afiliados também continuaram levando, e isso continuou tomando uma proporção que nem a gente tem noção do tamanho que é agora, né? Graças a Deus. Graças a né? Deus. Nossa. Inclusive, eu lembro do tio Divino, abraço tio Divino, de um dia ele pegou e falou assim, um dia nós vamos lotar um estádio, né? E nesse último Adorai, a gente estava no estádio do Sabiazinho, né? E eu olhava para os lados, só vinha bandeira da JC. Né? Eu tinha umas 9 bandeiras da JC. Eu olhava no Adorai, aqui em Uberlândia, e tudo de JCs diferentes. E olhando aquilo, e eu lembrei do tio Divino. Fala, eu até me emociono, porque dele falando isso, que um dia nós lotaríamos no estádio, e nós lotamos. Né? E nós lotamos. O Adorai estava lotado de pessoas da JC, né? Tinha camisetinha da JC para tudo quanto é lado, né? E isso para mim é uma coisa tão linda de pensar que algo que eu vi crescer hoje é uma árvore tão grande que eu não consigo ver as pontas, né? Tomou uma proporção tão grande, graças a Deus, alcançou tantas vidas, até de pessoas que eu nunca vou conhecer. Para você ver o quanto que Deus é gigantesco, o quanto que a sua obra é muito maior do que a gente pode sonhar ou pedir para ele, né? Porque eu lembro que um dia o tio desejou da gente encher um estádio, né? E nós fizemos isso. Inclusive, quando eu encontrei com ele depois, quando a gente foi no Hallel esse ano, encontrei com ele e contei isso para ele. Tia, o que o senhor falou já aconteceu, né? Porque nós lotamos o Adorai com o EJC. Né? Então, assim, isso é muito lindo, de você ver o zelo de Deus, de ver como que Deus é tremendo, quanto que a sua obra é maior do que a gente pode pensar. Né? Quantas vidas, quantas casas, quantas famílias foram tocadas pela graça divina. Né? De algo que a gente, no princípio, não tinha noção que tomar essa proporção. Né? Então, assim, foi algo. E é algo tão gigantesco a obra de Deus pela JC, né? Porque assim, e começou lá em Paracatu e foi tomando uma proporção, a JC está no nível Brasil, né? Então, ou seja, como que o sonho colocou no coração do Padre Afonso, hoje em dia tomou uma dimensão, né, enorme, uma dimensão enorme. Quantas vidas foram tocadas? Né? A gente não tem como mensurar, né, isso. E quanto eu louvo a Deus a tudo isso. Né? E esse, assim, e nós temos momentos lindos nessas paróquias, momentos lindos em Araguari, em Uberaba, né? E o quanto, assim, amizade com os X que nós criamos em Araguari, em Uberaba, com jovens de lá, né? Então, ou seja, alguns eu tenho contato até hoje de Araguari, que eu tenho até hoje de Uberaba, né? Então, assim, o quanto que isso foi lindo, gigantesco, e o quanto que Deus pôde fazer uma obra com tanto amor e tanto zelo, né? Então, seja assim, eu olho para o símbolo do EJC Santa Mônica, né? Porque esse símbolo saiu pela primeira vez depois do meu encontro. Foi depois do segundo que surgiu esse símbolo, né? Ele foi sonhado primeiramente no primeiro, mas ele só saiu essa camiseta depois do segundo, né? E o quanto esse símbolo, hoje em dia, a gente não vê em Uberlândia para tudo quanto é lado, né? E eu vejo o amor do Senhor, né, escancarado, né? Eu acho que como que foi desejo de Deus, até o próprio símbolo para o nosso EJC, né? Porque é um amor, é um zelo, é algo que se derrama
para nós, né, de uma maneira assim que a gente não consegue nem Mensurar, né? mensurar. E assim, e você falando na questão do símbolo, e é forte mesmo, é um encontro de jovens com Cristo, né? E a gente tem esse encontro, Sim, né? E todos os encontros ali de domingo, tanto no encontrão, nas equipes que a gente trabalha, em todo momento a gente vê o cuidado de Deus, o zelo de Deus, né? O encontro com Cristo, né? Do jovem com Cristo, né? Isso é muito forte, né? O Brunão disse que tem contatos com o tio de Araguari, de Uberaba ainda, né? E você ainda tem o contato com a tia de Araguari? A tia do Mingau. Tia do Mingau. Não? Vocês acreditam que eu não tenho contato com ela? Não? Mas assim, não é falta mesmo. Manda um abraço pra tia do Mingau. Tia, só pra lembrar de mim. Aconteceu esse fato, mas assim, é um fato que aconteceu, né? E é uma coisa que eu não queria mesmo desagradar, mas aconteceu. Sim, mas... E são sementes plantadas, né? São casos, Sim. são rosas, são espinhos. Sim. Né? Mas quando a gente fala de família, voltando um pouquinho do tempo lá atrás, quando vocês fizeram o encontrão, como foi essa chama dentro da casa de vocês? Né? Como foi lidar com isso, Essa repassar história, isso, né? Essa dentro história da casa de vocês, dentro assim. da família de vocês? E aí, não família JC, né? Mas família casa mesmo, pai, mãe, irmãos, Sim. família, tios. Com a JC, essa chama, né? Entrou dentro da família de vocês, né? Como ela se permaneceu. Se permaneceu. Bom, quando eu cheguei em casa, porque o encontrão é muito bacana, que os pais, né, vão de encontro a gente no final ali, no último dia, né? Aí minhas irmãs estavam também, até a mais nova, a Jusceline, foi fazer o EJC depois no próximo ano. Então isso é uma sementinha que é plantada, que eu acho que a gente mostra o Espírito Santo aceso dentro da gente. Porque aqui, naquele momento que termina o encontrão com a missa e que é a chegada dos pais, e os pais vê nós, né, os filhos, né, os jovens ali, os jovens estão anestesiados mesmo do Espírito Santo. Eles estão cheios do Espírito Santo. E aquilo é maravilhoso. Para um pai ver, para uma mãe ver, para o irmão ver que às vezes não participou daquele momento. Falou, o que aconteceu? Como é que aqueles jovens, né, estão tão alegres, né, tão fervorosos? É lindo de ver, né? Eu acho que isso aí contagia, né? Isso aí chama, né, o jovem, né? Então, eu lembro que eu falei para a Juscelina, não, você tem que fazer, minha irmã, né, Juscelina? Você tem que fazer, Juscelina. Não, eu vou fazer e tal. E no outro ano, ela fez um encontro, aí eu já chamei a Fernanda, a Fer, né, que também participa com a gente, né, participou com a gente. E então, assim, é muito importante. Eu acho que isso aí é muito importante, né, para as famílias, né? Eu acho que é uma semente que é plantada e que ela é plantada e ela vai crescendo ali na família, né? Por isso que é muito importante, muitas vezes, começar também o EAC, depois vir o EJC. Quem tem essa, vamos dizer, essa oportunidade, né, do EAC, depois fazer o Cristo, depois o EJC, isso é muito bom. Né, porque você vai desde, né, de novinho. Mas quem não tem, já foi, eu fui direto para o JC, eu não tive a oportunidade de fazer o EAC. Mas eu acredito que é muito importante. Se tiver essa oportunidade, eu acho que é fundamental, né, para a vida do adolescente e do jovem. E é um processo de conversão para a família toda. Sim. Né? Então, assim, vendo a sua pergunta, tia, eu vejo assim, quantos pais foram convertidos por causa do EJC, porque viu o filho e os filhos convidavam, vamos na igreja, ou então, vamos servir no encontro. Vocês não querem servir no encontro do EJC? Você não está precisando de tio para servir no encontro do EJC. Equipe externa, né? Tem equipe externa, tem as outras equipes. Então, assim, eu vejo que, assim, Deus não perde a oportunidade para que esse processo de conversão, de bênçãos aconteça nas nossas vidas, né? E eu vi isso não só na minha vida, mas na vida de outros jovens, claro. Né? Que os seus pais depois começaram a participar, a servir nos encontros, aí depois já começou a participar mais da igreja, já começou, foi um pontapé de iniciação cristã, não só para o jovem que fez,
mas para as famílias deles também, né? Porque é uma cura que, sim, que vai além do jovem que fez o encontro, Sim. né? É uma bênção que vai muito além disso. Então Deus consegue ir além do que a gente consegue imaginar, né? E assim, eu vejo na minha família, assim, a Bianca fez comigo, né? O segundo, a Fernanda fez o quarto, junto com a Jus. Então, assim, o quanto que isso nos moldou como pessoas, porque a fé também nos molda como pessoas, né? Porque nos muda o nosso olhar frente ao mundo, frente às situações que o mundo nos coloca, né? Frente aos desafios que o mundo nos coloca, né? Porque quem tem fé consegue olhar para aquilo de uma outra maneira, consegue olhar para os desafios do mundo na certeza de que tem um Deus que caminha conosco, tem um Deus que morreu por mim, tem um Deus que me ama profundamente, que nunca vai me abandonar. Então eu não preciso temer, não importa a tempestade que o mundo coloque na minha vida, né? Então a fé, ela vem mudar o nosso olhar, o nosso ser, né? Então eu vejo que quando eu olho para tudo isso, eu vejo quanto a minha família foi moldada nesse caminhar do EJC, né? E o quanto que caminhar no EJC moldou a fé dos meus pais também, né? De entender de que o Senhor vem em primeiro lugar, né? O quanto amar a Deus sobre todas as coisas é importante e que isso nos fortalece como família. Então isso fez a caminhada deles ser mais profunda, mais rica. Então eu olho para tudo isso e eu vejo que o alcance na vida dessas famílias é maior do que a gente consegue dizer aqui hoje, né? Porque eu vejo na minha vida e na vida dos meus amigos, das pessoas que caminharam comigo na JC. Assim, eu pude presenciar de perto, né? Chegou um momento ali que tava toda a sua família, né, Bruno? E toda a sua família também, né, gente? Então foi assim, que eu olho e falava assim, cara, que legal, né? As famílias, assim, esse movimento, né, tio, assim, dos filhos darem, né, de ver aquela mudança nos filhos e os pais falam assim, quero caminhar junto com eles, né? Isso é muito assim, bom. Né? E virar, e eu quero que os amigos dos meus filhos sejam meus sobrinhos, né? Sejam mais perto, né? Que isso é o papel do tio, né? Os tios, assim, nos amparam, né? Eu lembro que eu não sei qual foi o encontro, mas eu acredito depois de 2008, 2010, assim, a gente não tinha carro, né? Não tinha como... E seu pai, de pronto ficou, falou assim, preciso levar meus trem embora, a bateria, né? Mas o pai tava com uma perua? Eu acho que era uma perua. Aí eu disse, não, vou levar o Coutinho, o tio, né? Eu lembro. E aí eu achei mais bonitinho, porque eu tinha colocado, eu lembro disso assim, né? Eu tinha colocado um pedestal, não tinha, e na pele, do bumbo, né? Sim. E a pele, assim, por conta, eu não tinha equipamento, eu coloquei lá para ficar mais fácil de carregar. Aí, de viraça, já estava um pouquinho rasgado e foi rasgando mais. Aí o tio chegou lá em casa, meu Deus, Coutinho, rasguei, estraguei sua bateria. Coutinho, quanto custou? Me fala quanto que eu vou pagar. Me desculpa. Eu falei, não, tio, é culpa sua, não, eu que coloquei isso. E eu lembro, assim, o cuidado, o zelo dos tios com a gente. Porque, sabe, jovem não, né? E o tio falando assim, cara, eu sei o tanto que você gosta de servir, de estar aqui tocando, assim, eu falei isso. Mas quantas vezes os tios nos colocam, né, sempre assim, cara, eu quero te ajudar, né? Tipo assim, vou te levar. A questão foi minha de colocar lá e o tio ainda naquela preocupação, eu quero que você continue. Não pare, né? Tipo assim, vai, né? A gente tá aqui, né? E isso, aquilo nem me mostrou isso. Não foi o simples fato de, tipo assim, não, vou pagar assim, não, mas tipo assim, o tio não para, a gente tá aqui, o que a gente precisa para você continuar? É esse o recado que me passou. E eu lembro com muito carinho, você pode falar isso, o tio vai estar assistindo, né? Você mostra. Sim, vou mostrar. Mas assim, é um carinho muito Acho que eu lembrei, né, Bruno? Era uma Brasília amarela. Era Brasília... então era muito assim, era muito assim, assim, a gente tem essas lembranças muito boas, assim. Sim, claro. A gente consegue ver, né, assim, como o EJC muda as famílias, né? Eu lembro de... o seu pai não tinha visto ainda um repouso no espírito. Você lembra dessa história? Ele não tinha visto.
E eu não lembro quem foi que repousou, mas eu sei que ele ficou desesperado, né? Tipo assim, vamos socorrer, tadinho. Ai, sim, eu né? lembro desse dia. Acho que estava no momento, né, de espiritualização, né? Eu acho que estava na capela. Na capela. Meu pai estava na capela. Eu não sei quem Eu era. acho que, mas alguém realmente, eu acho que meu pai queria. Eu lembro direitinho Socorrer, que a minha foi né? socorrer. Socorrer. E pensou que tinha desmaiado. Aí minha explicaram mãe, pra aí ele, minha mãe, né? não, Paulo, não, teve um repouso no espírito. Eu lembro, e meu pai sempre, essa questão, né, da pessoa passar mal, ou ele fica assim, né, desesperado, quer acudir logo, né, ele pensou que realmente a pessoa Abana aí, É, tadinho. Ele É ficou. o calor, é o calor. Mas é pra você ver, né? Que assim, uma tadinho, coisa na foi. simplicidade, né? Mas assim, que foi ensinando ele também, porque ele descobriu o que Claro, era, né? sim, Então, assim, sim. o quanto que foi importante, né? E a gente teve situações, o reencontro. Vocês lembram que a gente teve o encontro chamado reencontro? Não, eu não participei disso aí. Não, a gente teve um encontro chamado reencontro. De pessoas que já fizeram a JC. Você fez. Eu acho que eu fui Acho que no você reencontro. fez. Eu acho que tem até uma foto disso. Que aí que acontece? Esse reencontro funcionou assim. Porque a gente queria resgatar quem já fez a JC, por algum motivo estava morno. Aí a gente fez o quê? Planejou um encontro. Aquela famosa história, né? A gente planejou para os outros servir, mas enfim, Deus faz, né? A gente planejou um encontro onde pastorais da paróquia assumiu assumiu o encontro, entendeu? Então a gente chamou o SCC, eu não lembro, eu acredito que foi cozinha, aí equipe de sala foi o Betel, liturgia foi renovação, eu não lembro, eu sei que foi alguma coisa do tipo assim. Por que acontece? Porque todo mundo queria fazer o encontro, quem vai servir? Né? Então nós contamos com a paróquia, eu vejo, nesse momento eu vi como que a paróquia nos abraçou, né? Porque as outras pastorais, os outros movimentos se prontificaram em trabalhar, era um dia só, não era igual o encontro, era um dia só, mas prontificaram em nos servir, né? E foi um momento muito lindo de oração, onde nós revivemos o nosso encontro, né? Então, assim, foi muito profundo esse dia, né? E eu lembro direitinho que aí a gente organizou a ideia central, chamou os palestrantes, tudo, mas no dia do trabalho a paróquia nos serviu, né? E foi um momento muito, muito lindo, né? A gente tem inúmeras coisas para poder dizer aqui hoje, né? Orfanato, eu lembro. Asilo, também, assim, arrecadar pastoral comidas também. pastoral de rua. Você lembra como é que tinha um encontro que a gente arrecadava coisas nas casas? Sim, comida, né? Nós arrecadávamos roupa para poder fazer bazar, para poder ofertar para quem precisava, né? Então, movimentos, né? Então nós fizemos muita coisa no EJC, vivemos muitos momentos, né? Então, ou seja, eu lembro de Raléu. Nossa, quanto nós fizemos histórias lindas no Raléu, né? Quantos momentos de espiritualidade lindo no Raléu, né? Eu lembro a primeira vez que eu fui no Raléu, meu Deus, não foi impactado. Não foi. Agora, irmão, né? Você estava nesse? Qual? Da adoração meia-noite? Eu fui no anterior. Eu estava na meia-noite no estádio. Você não estava nesse, não. Como é que Você estava? Não. Ah, eu estava. Ela estava. Como é que você... Porque eu lembro que vocês até colocaram uma cama na porta. Lembra dessa história? Nossa, teve meio isso. A gente escuta essa história. Não, teve uma na escola, esse foi o primeiro. Mas eu acho que foi um que ficou na pousada. Esse foi o segundo, ficou na pousada. E que as meninas colocam a cama na porta. Mas conta por que aconteceu. Assim, só resumidamente. Assim, Bom, é porque o Raléu, a gente vive muitos momentos de espiritualidades profundas, né? E a gente tinha vivido, nesse específico da porta, um momento assim de adoração muito violento, né? Onde teve muitas... Foi até meia-noite, Não, começou meia-noite. Teve muitas manifestações e por aí vocês imaginam que o pau quebrou, né? Então, assim, a gente viu de tudo, a gente viu libertação de tudo que vocês imaginar mais um pouco,
né? Só pra você ter noção, assim. Tava todo mundo dentro do estádio, de repente começou a gente bater, assim, me contaram isso, o Bruno pode confirmar, né? Que escutava a gente batendo, tipo, na porta de bar, assim, sabe? Assim, porque era um estádio, tipo, sabiazinho. Aquele barulheiro, assim, quando lá de fora o pessoal foi lá ver, não tinha ninguém lá de fora. Isso é uma coisa, assim, que... Não, fora as Impactou, manifestações, impactou. os Então, gritos assim, e por aí vai, né? E então, nós nunca jovem tínhamos daquele- vivido Exatamente. aquilo, porque o EJC é o encontro de primeiro anúncio. Então nós estamos engatinhando na caminhada. A semente, Nós estamos engatinhando. Então eu lembro que esse foi o segundo ralé que a gente foi. Tá explicada a cama na porta. Já. Esse foi o segundo ralé que a gente foi. E eu lembro direitinho das meninas contarem, né? Que elas ficaram com tanto medo que elas colocaram uma cama na porta e colocaram a Kelly pra dormir nessa cama. Pra poder ninguém entrar nesse quarto. A porque cama elas- até tudo bem, elas mas estavam- a pessoa que dorme nessa cama, nossa senhora. Aí, eu lembro direitinho. Não, que tanto medo que elas ficaram. Também teve eu acho que foi nessa parte também, a porta não trancava. A porta não trancava. tinha chave, Aí por isso que coisa. é isso mesmo. E por isso que colocou a cama Foi, fechando a foi, porta. Vai ser profundo Não esse dia. trancava. Não, foi muito Aham. violento. Foi muito violento. Foi muito violento. Gente, são muitas coisas. São muitas Muitas histórias. histórias. Chegando ao fim, né? Sim, Infelizmente. sim. Mas a gente tem algumas ainda, É. 3 perguntinhas pra gente finalizar. E a primeira, assim, pode falar, tia? Pode ir? Eu ia no específica. Ah, você é na específica? É. Qual que é essa aí, então? Sobre aqui, ó. Ah, tá. Então pode começar e É. depois eu... Bom, o que é o EJC para vocês? Ou o que foi o EJC Em uma para palavra, vocês? assim, poucas palavras. Sim, em poucas palavras bem breves mesmo. Você quer começar? Pode começar. Bom, mas JC em poucas palavras, é difícil resumir, porque foi uma história de vida. Né? Quando eu cheguei aqui, eu até brinquei. É, Nossa, é foi mesmo. muito difícil dizer isso em poucas palavras. Mas, assim, eu vou olhar como o encontro com Jesus, além de ser um encontro espiritual. Eu acho que encontrar com Jesus nos meus amigos, nos meus tios, na minha caminhada, então é ver o Senhor neles. Então o EJC é esse encontro com Jesus, né, que me permitiu ir sim na Eucaristia, que me permitiu sim na espiritualidade, mas também me permitiu encontrar com Jesus na pessoa dele. Para mim foi uma iniciação cristã aprofundada. Eu fui me aprofundando cada vez mais no encontro. Porque eu participei de alguns outros grupos de jovens, mas eu me encontrei no JC. Você Que acredita? bonito, Que gente. lindo. Foi. Eu me encontrei. Que lindo. Já tô rindo, mas assim, eu acho bonitinho demais. Eu curti muito facilidade toda vez. Mas então, eu acho Ai, legal. A sua. Mas eu me encontrei. Então, assim, a gente sabe que, assim, no momento de nostalgia, assim, eu tenho minha música, mas que música marcou você no JC? Você vai assim, escuta essa música hoje, eu falo, remete ao JC. Amigos pela fé. Amigos pela fé. Toda Show. vez. Amigos, pra Pra sempre. Os amigos Legal. que nasceram. Eu escolheria mais que amigos. Nós somos mais que amigos, somos anjos que o Senhor enviou. Eu acho que mais que amigos, né? Porque eu encontrei irmãos. Você sabe, Eu não entendi nada que ele falou. Eu entendi Você também. também não, né? Ele deu crise de riso. a mesma música não, né? Não. Ah, tá. Amigos pela fé e mais que amigos são duas músicas diferentes. O último a gente ficar rindo demais. Tudo bem. A gente não lembra, professor, que é a mesma Eu entendi agora, eu achei que era a não sei se mesma era a música. mesma música. Tá, eu Não, também. mas tudo Era a bem. mesma música? Não. Não, mas no primeiro momento eu achei meio. Depois você confirmou a mesma. Eu falei, oi, Eu falei, não, isso aqui não é não, né? Aham. Só pra... Não é não. mas é bem parecidas, né? De amigos, né? De amigos. Amigos, é. É, Muito legal, bom. legal. A gente tem mais uma, que é a... Assim, duas, né? Uma, para que vocês possam dar uma dica pro pessoal, né? Assim, de um livro, né, que
mudou a história de vocês, assim, que vocês indicam, né? Pode ser um livro antigo, né, um livro atual que vocês leram, mas assim, que faça um jovem de hoje, né, se aprofundar mais um pouco, além, né, da nossa Sagrada Escritura, Sim, a da Bíblia, né? Uhum. Se vocês têm algum, assim, para... Assim, eu tenho um livro que é de orações, inclusive até comprei na livraria Nossa Senhora Aparecida, e lá tem vários tipos de orações. Tanto terços, eu fico até beirando a cama, porque eu de gosto... orações selecionadas? Orações selecionadas. Muito bom, é muito né? bom. Que tem São Pedro e um anjo na capa. Assim, né? É esse mesmo. Vale a pena mesmo, É muito gente. bom. É um livro que acho que todo católico deveria ter. Ele é muito bom. É esse que eu, assim, indicaria, que tem várias orações. Eu também escolheria esse. Olha, Só que assim, eu sou a negação com um nome. Lembrar nomes é muito difícil. Mas assim, eu sempre tive interesse em ler sobre os anjos, né? Então assim, tem livros em livrarias católicas, né, que são fundamentados pela igreja, que são bispos que escreveram, falando nessa parte, né, de angiologia, que eu acho que é muito interessante, né? Porque nós não lutamos sozinhos, né? Há alguém ao nosso lado que se luta conosco, né? E ter intimidade com ele é relevante e vale a pena, né? Porque o Senhor nos deu alguém para caminhar conosco, né? Então, eu acho que é uma sugestão minha. Muito bom. É isso aí. Agora também, acho que é isso, né? Mas agora... A gente sabe que a gente tem amigos no céu, né? Assim, então, o santo de devoção de vocês, assim, para o pessoal conhecer também a história do santo de devoção, para a gente se tornar amigo, né? No Claro. caminho, né? Eu até estou comentando até com o Bruno antes de começar. Eu sou muito devota de Nossa Senhora da Badia, Nossa Senhora Aparecida, mas depois que eu participei da quaresma, né, de São Miguel Arcanjo, agora recente, com o Frei Gilson, toda vez ele termina com a oração de Nossa Senhora de Guadalupe. Gente, eu fui aprofundando cada vez mais na história, e ele também conta, né, até então, a história de Nossa Senhora de Guadalupe, e eu sempre também assisti aquelas novelas mexicanas, não sei se vocês assistem. A Usurpadora, né? Maria do Bairro, Maria Mercedes, se vocês... Mas tinha que ser brasileira ainda. Mas assim, Marimar. Então eu assistia todas essas novelas e sempre elas falavam de Nossa Senhora de Guadalupe. E aí o padre, né, eu me interessei bastante mesmo agora recente, né, mas eu sempre tive esse carinho, porque eu sempre gostava daquelas histórias, né, das novelas e tal. E aí, assim, eu achei tão linda a história dela, né, que ele contando do índio, né, e eu fiquei cada vez mais próxima de Nossa Senhora de Guadalupe, agora recente. Eu achei lindo mesmo. Mas assim, agora o santo, né, São Lázaro, que é dos animais, né, também é o São Francisco de Assis, também é um santo que eu sou bastante devota a eles. Legal. Eu já ia falar assim, para, Jana, mamãe não dá, isso daí é para todo mundo, entendeu? Nossa Senhora não dá, né? Ela é para todos nós, né? Mas assim, eu sempre fui muito devoto de São José, porque para mim ele é um modelo de homem, né? Mas o Senhor tem me levado a contar com Padre Pio, com Helena Guerra agora, muito com Helena Guerra agora, com Carla Kutz. Então assim, porque eu acho que me faz ser contemporâneo. Sim, né? Me faz ser contemporâneo com as coisas do alto. Não que os outros não possam interceder por mim, por favor, mas tenho me contado mais com esses por enquanto. Nós já agradecemos, né, tio, assim, o Brunão, a Jana Paçoquinha, Domingal, assim, do carinho, né, do sim de vocês aqui de estar com a gente, bater esse papo. E assim, para finalizar, assim, para finalizar, né, para vocês já ir pensando, né, essa câmera aqui de vocês, uma mensagem, né, um agradecimento, né, para a família de vocês. Eu até fiquei sem graça, assim, eu falei, cara, como a gente às vezes, com esse mundo da gente ainda, a gente fica longe das pessoas, né?
Conheci a filhinha da Jana hoje aqui, né? Quantos anos ela está? 6 anos, a Maria 6 Paula. anos, né? Quanto tempo a gente não se via. Sim, e o que mais eu acho interessante, às vezes a gente passa muito tempo sem se ver. Mas quando se encontra, parece que O carinho é o mesmo. é o mesmo, parece que não tem esse tanto tempo, né? Parece que a gente continuou os Eu mesmos, falei, mas né? é sua filha desse tamanho já? Eu falei, mas parece que eu te vi semana passada. E assim, né? E os anos parece que passam, mas a essência fica, né? A gente ainda continua os mesmos, né? Isso é muito bom. Sim. Porque às vezes na correria do dia a dia, às vezes não tem aquela, né? Que a gente encontrava todo domingo, né? Às vezes Exato. os finais de semana juntos, né? Mas eu fiquei muito feliz mesmo de estar aqui com vocês hoje, de ter conhecido também o tio, né? As tias, né? As novas tias. E isso é muito bom, né? Isso é muito bom a gente conhecer, estar junto, né? Recordar, né? Tudo que foi recordado aqui e relembrar mesmo as histórias, né? E lembrar que nós estamos aqui de passagem, né? Mas o que vai ficar mesmo são isso aqui, né? As histórias vividas, né? As lembranças vividas. Isso é muito bom, né? E a gente só tem que agradecer a Deus, né? Por a gente ter passado por tudo isso. Eu só tenho a agradecer a Deus por tudo isso ter acontecido na minha vida. E eu ter amigos, né, verdadeiros como vocês, né? E isso é muito bom. E mesmo distante, vocês moram no meu coração, né? Eu sempre lembro com muito carinho, com muito amor de todos vocês, tá? Vocês podem ter a certeza. Eu amo todos vocês mesmo. É isso. Bom, eu quero fazer agradecimentos, que eu acho que não dá para fazer 20 anos de JC e não fazer agradecimentos. A câmera é toda sua. É isso. Né? Eu acho que a gente tem muito a agradecer, primeiramente a Deus sempre, né? Que nos permitiu viver tudo isso. Mas eu quero fazer 2 agradecimentos. O primeiro aos tios que caminharam comigo, né? Tio Divino, tia Márcia, tio Eustáquio, tia Lindalva, tio Luiz e tia Cibele, e tantos outros que caminharam conosco. Então, assim, vocês, tio, são essenciais para o EJC. Podem ter certeza disso. Vocês marcam as nossas histórias muito mais que vocês imaginam. Né? E nós chegamos até aqui hoje também por causa de vocês. Então, meu muito obrigado. O meu segundo agradecimento eu quero fazer em 2 pessoas especiais. Porque o EJC, ele, como qualquer grupo, passa por períodos de abundância, mas períodos de seca. E eu sei que depois do primeiro EJC houve um período de seca onde o grupo ia acabar. Pensa, o grupo ia acabar no primeiro EJC. Mas 2 pessoas foram fundamentais para que esse grupo não acabasse, que foi a Aline Angélica e a Kelly Faro. Olha. Né? Elas reuniram jovens que fizeram o primeiro encontro. Assim, nós não vamos deixar esse grupo acabar, esse grupo tem que continuar. Né? E movimentaram o meio mundo para que o segundo EJC pudesse acontecer, que foi o meu. Né? E então, meu agradecimento a elas, especialmente a Kelly, por ter continuado caminhando conosco. Então, meu muito obrigado a vocês 2, principalmente você, minha amiga Kelly, pelo seu sim, pela tua coragem. Porque se você não tivesse feito isso, olha, essa obra tinha acabado e nós não estaríamos hoje aqui comemorando. Eu não tinha feito o meu EJC. Né? Então, seja muito obrigado, minha amiga, por ter feito, ter tido a coragem de reunir esse povo e não ter deixado se abater esse grupo. Porque isso permitiu tantas vidas serem tocadas e que a obra do Senhor pudesse acontecer. Então, meu muito obrigado. Eu também quero agradecer, primeiramente a Deus, por tudo, né, que foi realizado, né, esses 20 anos do EJC e a intercessão de Nossa Senhora, juntamente dos anjos e santos. E agradecer principalmente também os tios, né, que sempre esteve presente em nossas vidas. Lembrar de todos esse dia 15, né, que o G5, né, que o G15, que o Bruno colocou. Então eu vou lembrar do tio João e tia Isabel, né, que também sempre esteve com a gente. Tio Elvis e tia Rosângela. Isso também, né, o que participava na época com a gente mais ali junto com o grupo. E
Obrigado por ter lembrado. Porque é muita gente, né? É difícil Não, eu concordo com colocar o nome de todos, né? Sim. Tia, isso é todos vocês, tá? É porque nesse momento é difícil falar o nome de todos. Lembrar de todos. E também quero lembrar, a Kelly, né? A Kelly Fara é uma das minhas melhores amigas. Hoje a gente tem convivência. Quando ela vem, a gente sempre reúne. E a Kelly é uma das amigas que eu conheci dentro da JC. E eu sou grata a Deus, né, por ter me colocado mesmo, por ter conhecido também a nossa amiga Kelly aí, que pelo jeito, né, foi uma das... Não sabia, Kelly! Pois é. Nossa, que gracinha! Né, um abraço por você, sabe que eu amo você, minha amiga. E todos os meus amigos da JC, o Coutinho, né, conhecendo agora os tios novos aí, os amigos novatos. E eu amo todos vocês. Meu amigo Bruno, que esse aqui é meu amigão mesmo, meu irmão. Né? Eu sou muito grata pela vida dele também, minha vida. E é isso, tá, gente? Tenho que agradecer. Muito de obrigado. lembrancinha que vocês fazem parte dessa história. Que lindo! Nós vamos Ei, agradecer. obrigada. Além da paçoquinha. O paçoquinho vai levar, não pode saber. Vamos agradecer o sim de vocês, Gracinha, Bruno e muito Janaína. obrigada. Obrigado aí Singela, eu sei. pela participação. Muito obrigada. Desculpa o atraso, né? Sim. Não, Alguns que probleminhas isso. técnicos, mas Tranquilo. a Foi gente, perfeito. a gente fez com muito amor e carinho. Esse cara aqui tem grande parcela nessa estrutura, nesse Que estrutura nesse projeto, boa. né? Você foi falando do ginásio cheio, foi me lembrando que hoje nós estamos gravando um podcast que pode chegar a milhões de visualizações, né? A gente tem essa chance de levar essa Amém. experiência para mais gente ainda, não só um estádio. Então, agradecer as meninas da produção. Muito obrigado pela força, né? A todos aí que ajudaram a gente. Tia Ju, mais uma vez, eu sempre vou lembrar dela, não tem jeito. Tia Ju, mais o tio Blyton, né? Que cedeu, né? O espaço pra gente, mas... Muito bom. É isso, obrigado aí pela presença de vocês e obrigado você. Eu tô falando aí com a minha produção ali, né? Agradecer aos nossos patrocinadores, né, tio? Uau! A Agape Studio, que nos cedeu o espaço aqui pra gente estar fazendo esse podcast. A Use Fitwear, obrigado aí pela força. Que nos concedeu também aí essas lembrancinhas que nós tornamos nossos convidados e juntamente, né, com a arte fina, né, que fez essa arte pra gente, essa lembrancinha, que estão nos ajudando nesse projeto. Então, a gente agradece vocês, de coração, nós amamos vocês, sabem disso. Contem com a gente, né, conta o nosso grupo com as orações, né, mesmo que a gente não... Os novatos não lembram, mas a gente reza pela família JC sempre. Sim. Amém. É isso. Obrigado mais uma vez. Muito obrigado. Valeu, Assiste galera. o próximo episódio. Guardamos Está bom vocês, hein? demais. E é isso, pessoal. É isso. Fiquem Tchau, com tchau. Deus. Até mais. Tchau, tchau. Tchau, tchau.